Fala galera, sou o professor Rodrigo Vieira e nós vamos dar continuidade aqui à última aula lá de ácidos nucleicos. Agora nós vamos falar um pouquinho do fluxo dessa informação que está contida aí nesses ácidos nucleicos. O dogma aí central da biologia trata o fluxo dessa informação. Então, vamos comigo. Então vamos lá, ó. Tudo começa aqui no nosso DNA, nosso patrimônio genético. Veja bem essa seta aqui, ó, saindo do DNA, chegando no DNA de novo. O que é isso? DNA formando DNA. Ou seja, é o DNA se duplicando, o DNA se copiando. Esse processo se chama replicação. Quando a célula precisa fazer replicação? Olha, quando ela precisa se reproduzir. Ou seja, uma célula, quando vai fazer mitose lá, né, quando ela vai se dividir em duas, ela precisa duplicar a carga genética dela para depois o quê? Se dividir. Esse processo aí é chamado de replicação, no qual o DNA forma uma outra molécula de DNA, beleza? E daqui nós temos, ó, a sequência, o DNA formando uma molécula de RNA, nós já vimos isso aí na aula passada, por que isso acontece, mas o processo do DNA aí, ó, formando moléculas de RNA é chamado de transcrição, e o RNA sendo traduzido para formar uma proteína, e aí o processo é chamado de tradução. Então na aula de hoje nós vamos resumir, tá bom? Esses três processos, a replicação, a transcrição e a tradução, beleza? Lembrando que os três processos são extremamente ricos, extremamente importantes, extremamente abundantes em informações, e aqui a aula, para não ficar muito longa, nós vamos compactar o máximo para que a gente consiga entender o princípio desses mecanismos, beleza? Então, vamos comigo. Então, ó, nós vamos ver aí, ó, que características da estrutura do DNA facilitam a transmissão precisa da informação genética. Essa pergunta vai ser respondida ao longo dessa aula aí, beleza? Então, vamos... Aí, ó, essa característica aí, ó, que é a replicação, ou seja, a cópia aí da molécula de DNA, ela é semiconservativa. O que quer dizer isso, Rodrigo? Semiconservativa. Veja bem, semiconservativa quer dizer que metade da molécula se conserva, enquanto metade é recém-criada. Olha aí o exemplo, ó. Essa fita de DNA aqui, ó. Aqui ela é uma dupla fita, tá vendo? Ó? Ali a dupla fita, lembra? Antiparalela, ó, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas. E aí, ó, eu peguei essa fita e coloquei aqui em cima, e essa fita e coloquei aqui embaixo. Essas fitas vermelhas aqui, ó, elas são as que acabaram de ser criadas. Ou seja, metade original e metade nova. Metade original, metade nova. Isso quer dizer o quê? Princípio de semiconservativo. Beleza? Então a replicação é semiconservativa justamente por este motivo. Beleza? Então olha só. Aqui a base da replicação é o pareamento das bases. O que é isso, Rodrigo? Veja bem, a gente abre a fita lá e aí tem que construir uma nova, não é? Como é que vai se construir a nova? Então veja bem, aqui ó, a fita está aqui, ó, tá vendo? A fita está aqui. Como é que a gente vai construir uma fita nova a partir dessa daqui? Mole, se aqui tem uma guanina, o que as enzimas vão colocar do outro lado? Uma citosina, porque a gente sabe que a citosina se liga onde? Na guanina. Se encontrar aqui uma timina, o que está do outro lado? Uma adenina. Então assim, a fita nova vai sendo criada com base na fita molde que está aqui, indicando que, na realidade, como fundamento, esse pareamento das bases, já que uma sempre está ligada à outra. Então, quando você tem uma, você consegue saber qual é que vai estar do outro lado. Ah, uma dica para vocês, existe uma grande parte de problemas, né, de questões de concurso cobrando justamente esse conceito aí, tá bom? Tanto de ser semi-conservativo, vocês vão ver através de exercícios, tá? Quanto ao fato do próprio pareamento, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu estou mostrando uma enzima, na realidade são várias, tá? E aí se você quiser mais detalhes sobre isso, a gente vai fazer um outro vídeo de aprofundamento, tá? Que aqui senão vai ficar muito extenso. Eu colocar aqui o mínimo das enzimas possíveis. Então veja bem, a fita de DNA não está em dupla hélice, não está ali, ó,
duplicada, o que tem que fazer? Abrir essa fita para a gente começar a construir fitas novas, não é isso que a gente viu lá? Então, olha aqui, ó, a enzima principal que vai se ligar lá na molécula de DNA para abrir essas fitas é chamada de helicase. Por isso está aqui, ó, separação da dupla fita. O que ela vai fazer? Se ligar lá na fita e vai abrir para a gente começar a construir as fitas novas. Beleza? Então, esse é o primeiro passo da replicação. Tá? E aí, ó, a outra enzima que vai estar participando disso é uma DNA polimerase. Vamos ficar com essa porque essa é bem importante, tá? Essa enzima aí é bem famosa. O que as polimerases vão fazer? Elas é que vão construir a fita de DNA nova com base na anterior. Ou seja, é ela que vai estar lá vendo. E aqui é uma guanina. O que eu vou botar do outro lado? É uma citosina. Aqui é uma adenina. O que eu vou botar lá do outro lado? É uma timina. E é ela que vai encaixando esses nucleotídeos com base no pareamento. Beleza? Show de bola? Então, olha aqui. Aqui agora é uma particularidade dessa enzima, né? Da DNA polimerase. Ela só constrói o DNA em um sentido. Lembra que eu falei que o DNA tem extremidades? 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas? Então, a DNA polimerase, tá? Ela só tem afinidade com a molécula de DNA para construir uma nova fita nesse sentido aqui, ó. No sentido 5 linhas, 3 linhas. Tá? Então ela só se liga num sentido, tá? O sentido aí é só um, 5, 3, tá bom? Isso vai gerar um probleminha, porque, por exemplo, ó, vamos imaginar aqui, a fita está aqui unida e aqui ela está aberta, tá? Então você vê que a fita, ó, abriu. Quem fez isso, Rodrigo? A helicase, lembra? A helicase vai lá e abre a fita de DNA. E aí você ia imaginar o seguinte, ó, a polimerase se liga aqui, ó, e ela vem, ó, no sentido 5 linhas, 3 linhas, construindo. Onde é a adenina, bota lá. Onde é a guanina, bota a citosina. Onde é a adenina, bota a timina. E ela vem construindo, 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 construindo. Aí aqui embaixo você imaginaria que ela ia fazer isso, ó. Ela ia vir daqui construindo para lá, construindo. Não pode. Por quê? Porque se ela estiver construindo aqui embaixo, nesse sentido, ela vai estar desobedecendo o sentido dela, que vai estar aqui, ó. 3, 5, tá errado. Ela só constrói no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então essa parte aqui de baixo está errada. Esse modelo aí não existe. Por quê? Porque estaria mostrando a DNA polimerase funcionando de maneira incorreta. Ela só funciona desse jeito aqui. Você fala assim, Rodrigo, como é que a fita de baixo, então, vai ser construída? Ela é construída, olha lá como é que ela é construída. Ela é construída no sentido oposto, ó. Enquanto tem uma polimerase felizona aqui, ó, construindo direto, ó, vai até lá embaixo, a outra vai ter que ir construindo de pedacinho em pedacinho. Ela vai se ligando aqui no meio, à medida que vai abrindo, constrói um pedaço. Aí a helicase abriu mais um pouquinho, ela vai, se liga, constrói outro pedacinho. Isso vai formar duas coisas que nós vamos detalhar em outra aula. Isso vai formar uma fita contínua, que é aquela que é formada de uma vez só, porque já está no sentido da DNA polimerase, e uma fita que é formada aos pedacinhos, que a gente vai chamar de fita descontínua. Beleza? Isso vai gerar uma série de manobras bioquímicas aí para frente. Mas não se preocupa com isso agora não, tá? Lá no vestibular a gente se preocupa, beleza? Então, vamos lá. Aqui agora a gente vai mostrar o seguinte, tá? Uma vez que o DNA está lá duplicado, vocês já viram como é que funciona, a helicase abre e a polimerase vai construindo novas fitas a partir do filamento molde lá, beleza. Agora a gente vai mostrar o processo de transcrição, ou seja, o processo de formação do RNA a partir da fita de DNA. Vou lembrar o exemplo que eu dei na aula passada, hein? O DNA é um grande livro de receitas, lembra disso? Mas se você quiser um pastel, você vai usar o livro todo? Claro que não, você vai usar só o pedacinho que está lá na receita do pastel. Então, esse pedacinho que a gente vai usar, a gente chama de gene, beleza? Então a gente vai usar esse pedacinho para formar o RNA. E aí esse RNA vai ter exatamente a receita do pastel lá. Que esse pastel para a gente sempre é o quê? Uma proteína. Beleza? Até aí? Então a gente vai ver agora a transcrição. Daqui a pouco a gente vai ver a tradução. Beleza? Então vamos lá. Antes disso, é bom lembrar a estrutura do RNA. A gente já falou na aula passada, mas ó, ele é formado pela ribose, não pela desoxirribose. Ele é uma fita simples e no lugar da base timina nós temos a base uracila. Beleza?
Show de bola? Então, vamos lá. A transcrição. Eu coloquei uns resuminhos interessantes aqui pra gente. Primeiro, vamos formar o RNA. Rodrigo, só existe um tipo de RNA? Não. Existem mais do que 3 que eu coloquei aqui, só 3 que são os importantes, tá? Mas tem mais. Mas vamos falar desses que são os principais. O RNA mensageiro, que é esse que vem lá do livro de receita, né? Então peguei o DNA, peguei aquele trecho lá que eu chamo de gene, e aí a gente vai produzir um RNA a partir daquele trecho. Esse RNA é o mensageiro. O que ele tem? A receita para a gente fazer uma proteína específica, tá? Temos o RNA transportador. O que o RNA transportador faz? Ele transporta, óbvio que ele transporta, mas transporta o quê? Ele transporta o ingrediente para fabricar a proteína. E aí, se você voltar na tua memória, aí você vai lembrar que as proteínas são formadas por unidades menores chamadas de aminoácidos. Ou seja, o que o RNA transportador transporta? O aminoácido, beleza? Então, à medida que o RNA mensageiro dá lá o comando, e tem que trazer o aminoácido tal, quem é que vai levar? É o RNA transportador, beleza? E o RNA ribossômico, que é o RNA que está lá nos ribossomos, beleza? E os ribossomos, por sua vez, são os operários dessa tradução. São eles que vão para lá para ler a informação que está no RNA mensageiro e traduzi-la, chamando os RNAs transportadores para colocar o aminoácido correspondente à medida em que eles vão lendo. Se assusta não, que a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Então, 3 tipos básicos de RNA. O mensageiro, o que tem nele? A informação para fabricar a proteína. O RNA transportador, o que tem ele, Rodrigo? Ele transporta o aminoácido certinho, beleza? E o RNA ribossômico, que forma lá os ribossomos, que são os tradutores aí do nosso processo, beleza? Então, vamos lá. A transcrição. Olha aí, o mesmo modelo de pareamento é usado para fazer a transcrição. Mole, olha só. Que coisa fácil. Quem faz a transcrição agora é RNA polimerase. Lembra? A DNA polimerase fazia uma fita nova de DNA. E a RNA polimerase faz uma fita de RNA. Com base em que, Rodrigo? Com base na fita de DNA. Naquele trecho que a gente vai usar. Então, olha aqui comigo. Olha esse exemplo aí. Olha aqui. Aqui, o grande livro de receita, o nosso DNA, dupla fita, bonito lá. Tá vendo essa região mais aberta aqui, Essa região mais aberta é uma região que está sendo ativa nesse momento. Ou seja, que tem a receita lá do pastel, lembra? Que tem a informação específica que eu quero para fazer uma proteína. Vamos citar um exemplo, tá? A insulina, tá? Que é um hormônio, tá, de natureza proteica. Ou seja, nós então produzimos a insulina, concorda? Onde que está essa informação para fazer a insulina? Está em um trecho do nosso DNA, que a gente chama de quê? Gene. Então tá lá, para construir uma fita de RNA mensageiro, a gente vai lá naquela região chamada gene, beleza? E abre ela, olha lá como é que ele tá. Aí encontrou essa sequência aqui, A, T, G, C, C, T, A, C, G, T. Tá vendo? Então tá aí, essa sequência todinha aqui, A, T, G, blá, blá, blá. Sabe que aqui em cima, no filamento de DNA, o que estava ali? Pareando com A estava um T, pareando com T estava o A, beleza? Estava tudo ali. Mas agora o objetivo não é formar um RNA mensageiro a partir da transcrição? Então, eu pego essa área aqui que me interessa, tá vendo? E olha lá, o A vai virar um T, concorda? Então, no RNA mensageiro existe T? Não. O que tem no lugar do T? O U. Então, olha lá em cima, o U. No T que está aqui, que ele leu, ele vai colocar lá um A. E no G, um C. E no C, um G. Ou seja, esse filamentozinho que saiu aqui, com base no nosso DNA, é chamado de quê? De RNA mensageiro. Olha nesse exemplo aqui a mesma coisa acontecendo. O filamento molde está aqui de DNA, G-A-T-A. Tá vendo? E olha lá o RNA mensageiro se formando a partir dele. Tá vendo? Onde tem um G, vem um C. Onde tem um A no DNA, um U no RNA. Onde tem um T no DNA, um A no RNA. Beleza? Tranquilo até aí? Então, essa informaçãozinha aqui, é o nosso RNA mensageiro. Ele é basicamente igual ao DNA, né? Trocando o açúcar e trocando a base, né, timina pela uracila, tá? Basicamente ali. Beleza? Tranquilo até aí? Show de bola? Então, vamos lá.
Aqui eu estou mostrando que existe diferença, não precisa saber os detalhes disso agora, tá? Que existe diferença entre a transcrição que está acontecendo em nós, aqui nos eucariontes, e nos procariontes, lá nas bactérias. Primeiro, uma parte desse processo, aliás, na realidade, a transcrição toda em nós acontece dentro do núcleo. Tanto a replicação quanto a transcrição acontece no núcleo. Lá nos procariotes, nas bactérias, por exemplo, bactéria tem núcleo? Não, não tem. Então, óbvio que o processo vai acontecer onde? No citoplasma, beleza? E em nós temos um outro detalhe aqui. Percebe que o nosso DNA aqui ele tem trechinhos que estão escuros e trechinhos que estão claros? Trechinhos escuros chamados de exons, olha aqui, ó, e trechinhos claros chamados de introns. Tá vendo? Na hora de transcrever, tudo é transcrito. Pega a parte toda. Exon e intron, tá vendo? Tudo que está ali é transcrito. Olha lá o tamanho do RNA mensageiro que ficou. Mas nem tudo que nós transcrevemos vai ser utilizado na hora de formar o RNA mensageiro. Tem que jogar fora algumas informações que não são úteis naquele RNA mensageiro. E aí o que vai acontecer? A exclusão dos introns, que são aquelas partes mais claras que estão lá no DNA e que está representado por amarelo aqui embaixo no produto da transcrição. Removeu os introns, né? Removeu os introns, olha o que sobra? Só a partezinha azul, que era a parte que me interessava, que era a parte que tinha lá a receita específica para formar a nossa proteína. Uma vez que isso foi feito, show de bola. Agora esse RNA aqui, ó, que já foi produzido, ele é exportado aqui para o citoplasma para depois ser traduzido no próximo processo. Beleza? Já aqui nos procariontes, o negócio é mais simples. Ó. Tudo aquilo que foi transcrito foi traduzido e virou uma proteína lá. Não teve perda de nada. Todo o material que foi usado para transcrição formou RNA mensageiro e tudo que foi RNA mensageiro foi traduzido e formou a proteína de boa. Beleza até aí? Só para você. Qual o resumo desse slide aí? Você saber que eucarionte tem o processamento dessa transcrição, ou seja, parte daquilo que é transcrito não forma o RNA mensageiro, fica excluído desse processo, beleza? O nome dessa exclusão aí é splicing, depois a gente vai falar sobre isso no outro momento, tá? E nos procariontes, tudo aquilo que é transcrito é traduzido. Beleza até aí? Show de bola? Vamos lá. Aqui agora a gente vai começar a falar da tradução propriamente dita, ou seja, já vimos como que forma um RNA mensageiro. Vamos colocar aqui, ó. Se eu tenho um DNA que a fita é T, A, G, A, C, A, qual é a fita complementar dele? Ou seja, qual é a outra fita que está pareando aqui, ó? Vamos lá? A, T, aqui era um G, C, T, G, T. Beleza? Aí vamos dizer agora que eu vou usar esse aqui de baixo, ó, esse daqui de baixo, para fabricar um filamento de RNA mensageiro. Então, olha lá, ó, onde tem um A, vou colocar aqui, ó, o RNA mensageiro está aqui, RNA, beleza? Onde tem um T, o que a gente vai colocar no RNA mensageiro? Um A, beleza? Onde tem um A, o que a gente vai colocar no RNA mensageiro? Um T? Não, porque no RNA não tem a base T. O que tem lá? Uma base U. Então tá ali, uracila, beleza? Aqui temos um G no DNA, o que vai entrar aqui no RNA? Um C. Aqui tem um A, o que vai entrar? Outro U. Aqui tem um C, o que vai entrar? Um G. Aqui tem um A, o que vai entrar? Um outro U. Beleza? Então olha aqui, ó. O RNA mensageiro formado a partir do filamento de DNA correspondente. Beleza? Até aí? Tranquilo? O que vocês notaram aí? Não notaram nada não? Olha só, o nosso RNA mensageiro, ele é praticamente igual a essa outra parte aqui do DNA, ó, só que sem o T, com o U no lugar. Beleza? Show de bola? Então a gente vai ver agora a leitura, a tradução desse filamento de RNA mensageiro aqui, para enfim formar a nossa tão esperada proteína. Beleza? Então vamos lá. Ó, aqui eu estou trazendo para vocês já um grande resumo de todos os personagens dessa tradução. Então olha lá.
nós temos aqui o núcleo celular, tá? O núcleo da célula. Aqui, ó, o DNA com a região de interesse que vai formar o nosso RNA mensageiro. O nosso RNA mensageiro que foi formado, tá ele aqui, ó, escapando por esse buraquinho do núcleo chamado de poro nuclear. Lembrando que esse poro nuclear é como se fosse um portão aí de um presídio de segurança máxima que checa exatamente quem pode entrar, quem pode sair. Né? Existem proteínas ali que regulam bastante a entrada e a saída de substâncias, tá bom? E o RNA mensageiro tem autorização para passar por esse poro nuclear. E aí ele vem aqui para o citoplasma. E aí, olha lá, o nosso RNA mensageiro bonito aqui, ó, no citoplasma, beleza? Ele aqui, ó, feliz e contente no citoplasma, com todas as suas informações para fabricar uma proteína. E olha lá, esse carinha aqui, ó, contornar ele aqui para você, ó. Esse carinha que eu estou contornando aqui é o ribossomo, que está lendo, traduzindo essa informação genética que está aqui no RNA mensageiro, beleza? E esse cara aqui, ó, é o RNA transportador. Olha o que ele está fazendo, o RNA transportador. Ele está trazendo, olha aqui, ó, ele está trazendo para o ribossomo os aminoácidos. E aí, olha lá, ó, à medida em que ele traz um aminoácido, ele entrega esse aminoácido aqui para o ribossomo e olha lá o que vai acontecendo. Vai formando uma fila ali, ó, uma tira, uma cadeia enorme de aminoácidos que vai formar a nossa proteína. Já que a gente aprendeu que proteína é formada por um monte de aminoácidos, sim, mas não é aleatório. Né? É uma sequência combinada de aminoácidos cuja receita está onde? No RNA mensageiro. Beleza? Então tem o ribossomo traduzindo, o RNA mensageiro, banco de dados, e o RNA transportador, que está levando os aminoácidos à medida em que o ribossomo vai traduzindo. Beleza? Então, aí tem um resumo. E aqui, ó, olha que legal. Aqui a gente vai dar nome a essas estruturas. Então, vamos lá. O amarelo está aqui, ó, ribossomo. Beleza? Aqui, verdinho, ó, tá o nosso RNA mensageiro. Agora, olha só. A cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro, forma uma estrutura chamada de códon. Rodrigo, o que é códon? Veja bem, a cada 3 nucleotídeos forma um códon. E sabe o que significa? Cada códon corresponde a um aminoácido específico. Ou seja, é assim que o ribossomo sabe qual é o aminoácido que ele vai encaixar ali a partir do RNA transportador. Ou seja, olha comigo este exemplo aqui, olha que legal. O ribossomo leu esse primeiro códon aqui, ó, que é o A, o G, beleza? Ele leu esse primeiro códon, e aí, ó, ele chamou um aminoácido, ele chamou um RNA transportador correspondente a esse códon. O RNA transportador, para ele se ligar nesse códon, ele tem que fazer aquele pareamento lá de bases que a gente já viu. E aí, olha só, o RNA transportador, ele trouxe essa trinca aqui, ó, esse códon aqui, ó, olha lá, UAC, beleza? Olha lá, ó, ele vai se encaixar perfeito nesse códon aqui do RNA mensageiro. Olha lá, ó, o U encaixa perfeito no A, porque o U, na realidade, era o quê? Uma timina, né? Ele substitui a timina. Então, olha ali, ó, se liga no A. A adenina aqui, ó, do RNA transportador se liga no U do RNA mensageiro e a citosina no G aqui do RNA mensageiro. Beleza? Então, no RNA mensageiro, essa trinca aqui, ó, essa trinca de bases que a gente viu aqui, esses 3 nucleotídeos, se chama códon. Já no RNA transportador, que é o que encaixa no códon, a gente vai chamar de anticódon. Beleza? Então, olha lá, muito nome, né? Então, no RNA mensageiro nós temos 3 nucleotídeos que juntos formam um códon. Beleza? Então, anota isso aí no teu caderno. Juntos formam um códon. À medida em que o ribossomo lê esse códon, o que ele bota lá?
o RNA transportador com um anticódon que encaixa perfeitamente nele. E aí quem é que vem junto com esse RNA transportador? Um aminoácido. E à medida que ele vai passando ali no RNA mensageiro, ele vai encaixando vários RNAs transportadores à medida em que ele vai lendo cada códon desse daqui. Beleza? Até aí? Show de bola? Então vamos lá. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês os 20 aminoácidos aí, ó, conhecidos, tá? Então, olha lá, ó. Tem até mais, mas vamos ficar com esses 20 aqui. Então, olha aqui, ó, alanina, arginina, daqui tá só a sigla dele, cisteína, glutamina, glicina, tá vendo? Todo mundo aqui, tá? E os códons que significam eles, ou seja, os códons que codificam cada aminoácido desse daí. O que você está notando aí? Olha só, eu tenho 3 nucleotídeos formam um códon, beleza? E eu tenho 4 bases nitrogenadas, ou seja, eu tenho 4 tipos de nucleotídeos diferentes para fazer combinação de 3 em 3. Quanto que vai dar? 64 possibilidades de combinações. Por isso que tá cheio de sigla aí. Pelo amor de Deus, não olha para isso e se desespera. Tem que decorar isso tudo? Claro que não. Toda questão de concurso, ela te dá um painel, te dá uma tabela mostrando, quando ela quer cobrar esse assunto, mostrando o que cada códon quer dizer, tá? Eu só estou mostrando para você aqui, para você ter uma ideia. Então, olha que legal. Pega esse aminoácido aqui, ó, metionina. Aí ele aqui. O AUG, ou seja, adenina, uracilo e guanina, é o códon da metionina, ou seja, quando no RNA mensageiro tiver lá AUG, o meu ribossomo, quando for ler aquele AUG, o que ele vai chamar? Ele vai chamar o RNA transportador, que vai carregar quem? A metionina, que é o aminoácido correspondente a esse códon, beleza? Do mesmo jeito que a metionina aqui, ó, tem um códon só para ela, olha só a leucina que está aqui do lado. O que está acontecendo com a leucina? Olha lá, vários códons diferentes significam a mesma coisa, ou seja, significam o mesmo aminoácido, codificam o mesmo aminoácido, beleza? Nesse caso aqui, então, da leucina, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons para ela, beleza? Todo aminoácido é assim? Claro que não. Olha aqui o triptofano, só tem 1. Olha a tirosina, só tem 2, beleza? E olha a metionina, só tem 1. Beleza? A metionina, aqui, esse AUG, ainda é um códon extremamente importante, tá? Porque ele vai aparecer, na maioria das vezes, com o nome aí de start códon. O que é start códon? É o códon que inicia a tradução. Ou seja, ainda que existam outros códons para trás do AUG, então imagina que tenha um filamento aqui de RNA mensageiro, tá? Que comece com C, A, U, A, aí depois vem aqui, ó, A, U, G e continua para lá, certo? A tradução só vai começar quando ela pegar o códon de start, que é esse códon de início aqui, ó, que é o AUG. É só ele que é usado como, basicamente, tá? Ele que é usado como o start códon, o AUG, beleza? E quando que ela para, Rodrigo? Só quando acabar, quando o ribossomo cair lá da ponta do RNA mensageiro? Claro que não. Existem 3 códons de parada, chamados de stop códon, tá vendo? Eles não codificam aminoácido nenhum. Eles só indicam o seguinte: quando o ribossomo chegar nele, ele se desmonta. E aí para a tradução. E a proteína fica com os aminoácidos que formaram até ali, beleza? Tá aqui esses 3, ó, o AA, o AG e o GA, beleza? Eu chamo de UAA, UAG e UGA, beleza? O AA, o AG e UGA são os 3 aí, os stop códons, beleza? Enquanto o AUG é o start códon. Então, começa no AUG e vai embora. Onde é que para? Quando encontrar o stop ali. Ainda que tenha, Rodrigo, se tiver mais coisa pro outro lado, não vai ser traduzido ali naquele momento, beleza? Começa no start, para no stop, beleza? E o que a gente viu aqui? Que existe mais de um códon para um aminoácido, beleza? Show de bola? Mais de um códon para um aminoácido. Não esquece isso. Por quê? Não existe mais de um aminoácido com o mesmo códon. Beleza? Não tem 2 aminoácidos diferentes com o mesmo códon. Aí não. Mas existem vários códons diferentes que se codificam o mesmo aminoácido.
Beleza? Até aí? Show de bola? Então vamos lá. Aqui eu coloquei 3 características, tá? 3 características do nosso material genético. Primeiro, a gente pode chamar ele de redundante ou degenerado. O que isso quer dizer? Exatamente o exemplo que eu dei agora. Olha lá. Redundante porque vários códons podem codificar o mesmo aminoácido. Tá vendo? Beleza? Vários códons codificam o mesmo aminoácido. E isso dá a característica de redundante ou degenerado, beleza? Mas ele não é ambíguo, ou seja, ele não é ambíguo. O que quer dizer? Aquilo que eu acabei de falar lá atrás. Beleza, vários códons diferentes formam, às vezes, o mesmo aminoácido. Show de bola. Agora, não vai existir aminoácidos diferentes com o mesmo códon, por isso ele não é ambíguo. Beleza até aí? Show de bola? Então vamos lá. E ele também é universal, quer dizer que esse padrão aí serve para tudo que é célula, pelo menos para quase todas as células, beleza? Essa codificação de A, U, G, síntese proteica, transcrição, tradução, isso é universal. Qualquer ser vivo aí, tá? Pelo menos aí dentro dos níveis de ensino médio, a gente vai ver que tudo que é ser vivo usa esse mesmo padrão de códigos, tá? Para interpretar a síntese proteica, a expressão dos genes. Beleza? Show de bola? Então, olha aí. A tradução, resumindo então, olha lá, agora que você já sabe, ó. O filamento azul, RNA mensageiro. A cada 3 nucleotídeos aqui do RNA mensageiro, nós temos um códon. Beleza? E que caneta horrível. Um códon tá ali, tá? Esse cara que parece um garfinho aqui, ó, ele é o RNA transportador. E os 3 nucleotídeos que ele traz é chamado de anticódon, beleza? Que encaixa lá no RNA mensageiro, trazendo o aminoácido correspondente. A gente já viu, beleza? E esse carinha de verde que tem 2 unidades aqui, uma maior e uma menor embaixo, é o ribossomo, que está ali traduzindo. De boa? Tranquilo? Olha uma animação aí, ó. Olha lá que legal, ó. O ribossomo, com as suas 2 unidades, se ligou no AUG, olha lá, ó. Se ligou aqui no AUG, ó lá, no start códon. E aí ele foi, ó. Vai passando, o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos aqui em cima se ligando, ó. Tá vendo? E a proteína cada vez vai ficando maior. E vai passar aqui no stop códon. Quando ele chegar no stop códon, acabou a tradução. Pronto, ele se desliga e a proteína está feita. Beleza? Então olha lá, ó, nosso processinho animado mostrando para vocês aí. Olha lá, deixar vocês assistirem aí com calma. Lembrando que o RNA transportador, ó, trazendo aminoácido. Olha ali. Beleza? Chegar no stop códon, aí ó, finalizou a tradução, minha proteína está formada, tá? Aqui eu tenho uma outra, olha lá que legal, ó, mostrando a tradução acontecendo, o ribossomo agora em roxo, o DNA, o RNA mensageiro e a fitinha verde, e os transportadores estão aqui, ó, carregando seus aminoácidos, olha a proteína surgindo aqui em cima, ó, tá vendo? Aquela cadeia polipeptídica, né? Aquele monte de aminoácido ligado formando minha proteína aí em cima. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Mutações. Opa! O que é isso, Rodrigo? Bom, nem tudo sai perfeito, né? Nem tudo sai como a gente quer que saia. Então, mutação é uma alteração que acontece ao acaso. Qualquer hora em que a célula estiver manipulando os ácidos nucleicos, ou seja, que ela estiver replicando, transcrevendo, traduzindo, pode acontecer erro. Então, por exemplo, quando a DNA polimerase está lá construindo uma fita de DNA, ela olha lá uma citosina, ela tem que botar uma guanina. Poxa, geralmente ela acerta, mas às vezes ela pode errar. E aí, quando ela erra, ela coloca uma base nitrogenada, ela coloca um nucleotídeo errado ali no pareamento. E nem sempre ela consegue corrigir, embora o corpo, a célula, tenha mecanismos de reparo, mas às vezes esse reparo não acontece. E aí uma base nitrogenada, ou seja, um nucleotídeo inteiro, acaba ficando errado ali naquele lugar. Isso vai gerar uma informação errada para a célula, e aí a gente vê que, vocês já viram lá no painel de códon, né?
Às vezes, se a gente trocar uma letrinha, é o suficiente para trocar o aminoácido. E quando a gente troca o aminoácido, a proteína fica diferente, porque a gente viu que as proteínas são formadas pela ligação e pela sequência exata dos aminoácidos. Então, se a gente trocar essa ordem, se a gente trocar esse tipo, a proteína sai diferente, ela não funciona. Então, por exemplo, você vai ver pessoas, por exemplo, que a insulina delas não funciona. O corpo delas produz a insulina, mas a insulina não consegue funcionar. E quando você vai buscar a justificativa para isso, você vai ver que ela não tem os aminoácidos todos na sequência correta das pessoas normais. E aí você vê o que causou isso. Foi um errinho aí nesse processo, né? Um simples erro nesse processo. Então, eu vou mostrar essa alteração acontecendo em de alguns jeitos, por exemplo. Olha só, essa aqui a gente chamou de mutação silenciosa. Ela vai acontecer e ninguém nem vai notar. Ué, por que ninguém vai notar? Ela não vai dar erro ali pra gente, a princípio. Porque, olha só, preste atenção comigo. Aqui eu tenho a glutamina, tá vendo? A glutamina. E quem faz a glutamina é esse códon aqui, ó, GAA. Vamos conferir na nossa tabelinha? Olha a glutamina aqui, ó, GAA faz ela. E aí aconteceu uma mutação, tá? Que no lugar dessa adenina aqui, acabou entrando uma guanina. Olha lá, trocou o códon, agora é outro códon. Só que, olha lá, a sorte, deu o mesmo aminoácido. Aí você vai, por que deu o mesmo aminoácido? Vamos olhar na tabela? Olha lá, desculpa a expressão, que cagada histórica aqui, ó. Trocou uma base nitrogenada, mas, olha aqui embaixo, GAG também codifica a glutamina. Lembra que o DNA é redundante? Então pode ter mais de um códon para o mesmo aminoácido. Nesse caso aconteceu isso, olha lá. É uma mutação, é um erro, mas gerou problema na proteína? Não, não gerou problema na proteína. Por que não gerou problema na proteína? Porque a base nitrogenada que foi trocada acabou formando um códon para o mesmo aminoácido. Então, não teve erro. Agora, olha do outro lado aqui, ó, que a gente chama de mutação de sentido errado. Olha ali, olha lá. O que está acontecendo aqui? Aqui nós temos um aminoácido, ó, tá vendo? A serina, tá? E a leucina aqui embaixo. Olha a única diferença entre um e outro. Era um G e a mutação trocou um G por um A. Já era. Olha o que aconteceu. Agora, isso daqui é um outro códon que forma um outro aminoácido. A proteína que vai ser formada aqui no final vai ser diferente da que era para ser. Isso vai gerar uma proteína diferente. Olha só esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Olha esse exemplo aqui, ó. Aqui é a hemácia de uma pessoa normal, tá? E olha lá, aqui é a hemoglobina, né? Que é a proteína que forma aí essa hemácia, tá? Um dos aminoácidos dela é a própria glutamina, que nós citamos o exemplo lá, tá? Então, olha aqui, ó. DNA normal, beleza? RNA normal. Leu aqui, ó, o GAA formou a glutamina. Aí agora, olha só. Essa mutação aqui, ó, trocou o nosso DNA. Essa mutação aqui, na realidade, aconteceu aqui no DNA, tá vendo? A mutação pode acontecer onde for, pode acontecer aqui no RNA mensageiro, pode acontecer aqui no DNA. Nesse caso, olha lá, ó, o códon era CTT. Aí o códon agora trocou uma base T por uma base o quê? A. Olha o que aconteceu no RNA mensageiro. Aqui o original era GAA. Como trocou essa base aqui, olha o que aconteceu no nosso RNA mensageiro. O RNA mensageiro agora é GUA. O GUA não é mais a glutamina. O GUA é esse aminoácido aqui, ó, a valina. Olha lá o que aconteceu com a hemácia. Foi o suficiente para formar essa hemácia defeituosa aqui, né? Alguns chamam de hemácia falciforme, foiciforme, né? Isso causa uma doença aí até séria. Beleza? Então as mutações estão aí, né? Elas podem aparecer e serem silenciosas, elas podem substituir uma base, né? De modo que altere o aminoácido ou não, tá? Elas podem apagar
uma base nitrogenada, que é uma deleção, isso é sério até, beleza? Porque quando você apaga uma, você acaba formando novos códons aí de leitura até o final, beleza? Isso daí a gente vai treinar como? Com exercícios, beleza? Então, em exercícios que vocês vão ver essas mutações e os problemas que elas vão gerar com mais detalhes, beleza? Até aí? Show de bola? Então, ó, tamo junto, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre o fluxo da informação gênica. Até a próxima.